Olá pessoal, nesse vídeo da disciplina Métodos Quantitativos em Geografia, eu vou falar um pouco sobre a distribuição de frequência. Quando a gente está estudando uma variável, o nosso maior interesse é conhecer o comportamento dessa variável, analisando a ocorrência das possíveis realizações dessa variável. E o nosso objetivo é ter uma ideia global da forma como os dados estão distribuídos, tá? Quando eu digo da forma como os dados são distribuídos, é da forma como os dados se repetem. Então, nós podemos apresentar os dados de forma bruta. Neste caso, esses dados eles não têm uma organização específica, ou seja, eles são apresentados da forma como foram coletados. Então, a gente não descreve aí uma ordem para esses dados. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 50 dados que correspondem ao número de filhos de um grupo de 50 casais. Quando a gente coloca esses dados ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, a gente chama essa forma de representação de row. Então, aqui a gente tem o row para aqueles dados brutos mostrados no slide anterior. Então, aqui a gente colocou em ordem crescente. O que a gente pode observar é o seguinte: a forma como a gente apresenta os dados sem especificar, simplesmente pegando todos os dados e colocando em ordem crescente, a gente tem uma quantidade enorme de dados. Então, nosso objetivo em realizar uma apresentação dos dados em forma de distribuição de frequência é apresentar a frequência com que esses dados aparecem nessas tabelas, tá? Então, o que a gente vai fazer com a distribuição, como a gente faz, né? De que forma a gente pode realizar essa condensação desses dados. Para esse exemplo aqui, a gente poderia ter feito uma outra tabela, onde a gente apresentava assim, número de filhos do casal e número de casais. Então, a gente poderia ter colocado aqui. Número de filhos do casal e número de casais. E aí a gente está vendo que essa tabela está indo de 0 a 7. Então, aqui a gente apresentaria 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até 7. Então, quantos casais tem 0 filhos? Dos 50 casais aqui no grupo. Então, a gente tem 6 casais. Quantos casais tem apenas um filho? Aqui a gente tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 casais. Quantos casais tem 2 filhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos tem 3 filhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos tem 4 filhos? 1, 2, 3. Quantos tem 5? 3 também. Quantos tem 6? 3. E quantos tem 7? 2. Então, se a gente somar esses números aqui, a gente tem que obter 50, né? Então, de fato, a gente tem aqui 5
com 6, 11, 11 com 8, 19, 19 com 9, 28, 28 com 6, 34 e 34 com 6, 50. Então, de fato, a gente completou toda a tabela. Então, nessa coluna aqui, a gente está apresentando a frequência com que esses dados que representam o número de filhos aparecem nessa tabela, tá? Quando a gente quer representar esses dados de forma que a gente tem uma distribuição de frequência sem intervalos de classe, a gente está fazendo uma simples condensação dos dados conforme a repetição de seus valores. É exatamente o que eu acabei de fazer ali, tá? Naquela tabela. Então, nesse aqui a gente tem um outro exemplo, nessa tabela 5.1, que representa o número de pontos obtidos pelos alunos de uma disciplina X em um colégio Y no ano de 2016, tá? Então, quando a gente faz a soma dessa coluna aqui, a gente tem o total de alunos que está cursando essa disciplina X nesse colégio Y, tá? E aqui a gente tem o total de pontos alcançados por esses alunos. Uma observação é que a gente coloca aqui os dados também em ordem crescente, tá? Uma outra forma de apresentar esses dados, quando a gente tem um tamanho da amostra muito grande, é representar a distribuição de frequência com intervalos de classe, tá? Então, aqui a gente tem uma quantidade enorme de dados, né? Se a gente for, para a gente saber quantos dados a gente tem, basta somar os elementos dessa coluna. Então, aqui a gente tem 20 com 30, 50, 50 com 25, 75, 75 mais 25. Então, a gente tem 100 dados aqui, tá? Esses dados correspondem ao número de alunos e aqui na primeira coluna dessa tabela a gente tem peso de 80 estudantes. Na verdade, essa conta aqui, esse 80 estudantes aqui, não corresponde a essa quantidade aqui. Então, tem conta errada aí, tá? Deixa eu ver se eu fiz errado ou se o autor que colocou aqui errado, ó. Vamos lá, aqui a gente tem 12 mais 8, 20. 20 com 30, 50, 50 com 25, 75, aí 75, eu fiz conta errada, né? Eu somei o 12 aqui de novo, é 75 mais 13, então nem eu tô certo e nem o autor aqui tá certo, né? Vamos fazer de novo, aqui eu tenho 25 com 25, 50, 50 com 30, 80, com 8 é 88, né? Então, aqui na verdade é 88 e não 80, eu fiz conta errada aqui, tá certo? Então, a gente tem 88 dados. Esses dados, eles originalmente foram listados da seguinte forma: para cada aluno, eu determinei o peso, né? Então, para o aluno 1, eu coloquei lá o peso dele. Para o aluno 2, o peso dele. Então, a gente teria uma tabela com 88 elementos, tá? Ou uma matriz, né? Com 88 elementos. Para a gente condensar essa tabela, se a gente fosse escrever ela sem intervalos de classe, eu teria que olhar lá quantos alunos têm peso. Aqui a gente está observando que os pesos dos alunos foram dados de
40 quilos até 90 quilos, né? Então, eu teria que olhar todos os valores possíveis e ver a quantidade de alunos que tem aquele peso. Como esse peso varia muito de aluno para aluno, é uma medida que tem muita variação. Então, por exemplo, um aluno pode pesar 40 quilos, um aluno pode pesar 40,5 quilos, um outro aluno pode pesar 40,9 quilos, um outro aluno pode pesar 51,6, outro 51,9. Então, a gente teria muitos dados. Provavelmente, se a gente não tivesse uma quantidade tão grande aqui, esses números poderiam nem se repetir, tá? Então, na verdade, não faria muita diferença a gente fazer a condensação desses dados se não fosse com intervalos de classe. Então, como que a gente faz essa condensação com intervalos de classe? Eu vou definir o tamanho da classe. Aqui eu fiz de 10, o autor fez de 10 em 10 quilos. Então, de 40 quilos a 50 quilos, aqui eu estou incluindo o 40, tá? Esse símbolo aqui está dizendo que eu estou incluindo o extremo esquerdo e excluindo o direito, tá? Então, para alunos com 40 quilos até 49, eu tenho 30 alunos com esse peso, tá? Eu tenho 25 alunos com peso maior ou igual a 50 quilos e menor do que 60 quilos. Eu tenho 13 alunos com peso maior ou igual a 60 quilos e menor do que 70. Temos 13 alunos com peso maior do que 70 e menor do que, maior ou igual a 70 e menor do que 80. E, finalmente, temos apenas 8 alunos com peso maior ou igual a 80 e menor que 90 quilos, tá? Então, observem como foi importante descrever esses dados em forma de distribuição de frequência com intervalos de classe, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. A gente tem uma tabela com informações sobre estado civil, grau de instrução, número de filhos, salário. Esse salário está sendo expresso como fração do salário mínimo, a idade medida em ano e meses e a procedência, ou seja, de onde essa pessoa veio, dos empregados da seção de orçamentos de uma companhia MP, tá? Aqui eu apresentei os dados de 20 empregados dessa companhia. Se nós quiséssemos apresentar, a gente poderia olhar, aqui a gente tem uma tabela com várias informações. Se a gente quisesse apresentar uma distribuição de frequência dessa tabela, vamos pensar aqui quais dessas colunas aqui, de que forma seria melhor apresentar com distribuição. Se a gente precisa representar através de distribuição de frequência, se a gente faz uma distribuição de frequência sem ou com intervalos de classe. Sobre o estado civil, a gente não precisa apresentar intervalos de classe, né? Porque a gente só tem duas possibilidades, tá? Deixa eu fazer aqui. A gente só tem solteiro e casado. E então, bastaria a gente contar quantos são os solteiros. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E quantos casados? Com certeza a gente tem 9, né? Porque o total aqui a gente tem 20 pessoas, né? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9, como a gente esperava. Sobre a segunda informação apresentada aqui na tabela, grau de instrução, a gente só tem 3 possibilidades: ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então, também a gente não precisa fazer com intervalos de classe, né? Bastaria a gente fazer ensino fundamental, ensino médio e superior e contar quantos são os elementos, lembrando que a soma aqui desses elementos vão ter que dar 20, né? A soma dessa coluna, desculpe, tá? Bom, sobre número de filhos, também a gente só tem 3 opções. No caso de solteiro, eles estão considerando aqui que todos os solteiros não têm filhos, né? Mas isso não é uma regra, é óbvio, né? Mas a gente poderia colocar 0 filhos, 1 ou 2 ou 3 filhos, né? Se a gente poderia considerar só os casados ou poderia considerar que os solteiros também têm 0 filhos. Então, a gente poderia fazer uma tabela ou 2 tabelas, tá? Agora, vamos olhar essa tabela a respeito do salário. Observem que a gente não tem nenhum empregado recebendo o mesmo valor, não é? Se a gente for olhar todos esses valores aqui, eles são distintos. Então, a melhor forma de representar esses dados de forma condensada é a distribuição de frequências com intervalos de classe. Se a gente fizer aqui uma distribuição variando, por exemplo, de 4, com um intervalo de classe de tamanho 2, né? De 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 e de 10 a 12, tá? Vamos fazer essa distribuição aqui. Então, a gente tem aqui salário e o número de empregados que ganham aquele salário. Então, aqui a gente poderia fazer, ó, de 4 a 6, de 6 a 8, esses intervalos de classe tem que ter o mesmo tamanho, tá? De 8 a 10 e de 10 a 12. Quantos são os empregados que ganham salário de 4 a 6 salários mínimos? Então, aqui observem a importância desses dados terem sido colocados em ordem, tá? 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem 4. De 6 a 8, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 8 a 10, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E de 10 a 12, a gente tem 2. Então, somando aqui, a gente tem que ter 20, né? 10 mais 10, a gente soma aqui com 20, tá certo? Bom, e a respeito da... Opa, tá aqui. Idade. A idade, observem que também a gente não tem nenhum dado se repetindo aqui, ou temos. Vamos ver? Deixa eu ver, tem mais algum que tem 26? Não. 32... Também não. Pode ser que algum dado se repita aqui. Mas a gente pode observar que
na maioria não se repete, né? Pelo menos eu ainda não enxerguei nenhum que se repete. E a gente tem aqui idade em anos e meses, tá? Se a gente considerasse apenas os anos, nem precisava considerar os meses, a gente poderia apresentar esses dados também com distribuição de frequências com intervalos de classe, fazendo, por exemplo, de 10 em 10. Então, representando lá quantos empregados tem idade maior do que 20 e maior ou igual a 20 e menor do que 30. De 30 a 40 e assim por diante, tá? Se a gente fizesse dessa forma, a gente vai ter a seguinte representação. A gente teria aqui, ó, idade e número de empregados com aquela idade, tá? Então, se a gente fizer de 20 a 30, a gente vai ter 6 empregados. De 30 a 40, 10. E de 40 a 50, 4. Somando aqui, a gente tem 20, que é o total de empregados, tá? Se a gente for olhar agora para a última coluna dessa tabela, que determina a região de procedência, a gente só tem 3 opções: interior, capital ou outra, não é? Então, aqui a gente não precisa fazer com intervalos de classe, né? Basta apresentar quantos moram no interior, contar, quantos moram na capital, contar, e quantos moram em outra opção que não seja nem capital nem interior, tá? Com certeza daquele estado, né? Capital específica daquele estado e alguma cidade do interior daquele estado onde foram coletados esses dados, ou melhor, onde essa companhia, né, está localizada, tá certo? Bom, observações importantes que a gente deve fazer. Se a gente não tivesse essa tabela aqui e fossem apresentados apenas essas tabelas aqui, né, com distribuição de frequência, sem intervalo de classe, com intervalo de classe para cada um daquelas colunas daquela tabela, a gente perde informação, não é? Então, aqui eu não sei exatamente a idade certinha de todos os empregados, né? Aqui eu não sei exatamente o salário certinho de cada um dos empregados, né? Eu não sei exatamente aqui quais são os empregados solteiros e quais os casados, tá? Eu não sei o grau de instrução dos empregados, de cada empregado em particular, mas eu sei a quantidade que tem ensino médio, ensino fundamental e ensino superior. Então, a forma como a gente vai apresentar os dados depende do estudo que a gente quer realizar, tá? Então, se a gente precisa de informação, dependendo da informação que é necessária para realizar o estudo, a gente não pode condensar tanto esses dados, tá? De maneira distribuição de frequência, tá? Mas o objetivo aqui da disciplina é exatamente fazer uma análise estatística apresentando esses dados em distribuição de frequência também, ok? Bom, agora a gente vai ver quais são os elementos principais de uma distribuição. Um primeiro elemento de uma distribuição de frequência são as classes, né? Que representam os intervalos de variação da variável. Um segundo elemento corresponde à observação, ou seja, o símbolo representa um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Desculpem aqui, na verdade não é que a observação é um elemento, né? Como eu acabei de dizer. Sobre o elemento classe, a gente vai fazer a seguinte observação, que eu já até fiz, né?
Esse símbolo aqui significa intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Aqui o que o autor coloca é que a mesma representação matemática que a gente tem para intervalos na reta real, tá? Então, por exemplo, esse intervalo aqui de 0 a 2 significa que o 0 está no intervalo e que o 2 não está. Se tivesse assim, que o 2 e o 0 estão. Se tivesse assim, que nem o 2 nem o 0 estão nesse intervalo, tá? Então, a gente geralmente usa essa notação, mas pode ser usada também essa outra notação ou essa notação, tá ok? Bom, outros elementos de uma distribuição são os limites de classe, que são exatamente os extremos desse intervalo que representa cada uma das classes, tá? O menor número é o limite inferior e o maior número é o limite superior. O autor usou aí LI para limite inferior e LS para limite superior. Tudo minúsculo, tá? O L e o I e o L e o S. A amplitude do intervalo de classe, denotado pela letra H minúsculo, é a medida do intervalo, é o tamanho do intervalo. Então, ele corresponde à diferença entre o limite superior e o limite inferior, tá? A amplitude total da distribuição de frequência corresponde à diferença entre o valor máximo da amostra e o valor mínimo. Então, a gente está chamando de L maiúsculo S o valor máximo, o limite superior máximo da amostra, e L maiúsculo I o valor mínimo, que é o limite inferior de toda a amostra, tá? O ponto médio de uma classe, denotado por xi, é o ponto que divide o intervalo ao meio, tá? Ou seja, o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais. Esse valor é dado pela soma LI mais LS dividido por 2, tá? Para aquele exemplo dado anteriormente, vamos olhar para essa tabela aqui sobre o salário, né? A gente observa que a amplitude de cada intervalo de classe aqui é 2, tá? Porque a diferença entre o limite superior o limite superior e o limite inferior é 2. Agora, se a gente fosse olhar a amplitude total, a gente teria que voltar lá na tabela, tá? Porque aqui a gente está considerando valores maiores que 4 e menores, é isso mesmo, maiores que 4 e menores que 6, né? Mas o 4 não é o valor mínimo, tá? Então, nesse caso, a gente teria que olhar para a tabela. Se a gente quisesse apresentar essa distribuição com intervalos de classe e a partir dela conseguir determinar a amplitude total, a gente teria que ter colocado aqui o valor mínimo e aqui o valor máximo. Então, vamos olhar para a tabela lá e vamos olhar para a coluna dos salários. Na verdade, o valor mínimo é 4 mesmo, tá? Agora, o máximo é 10,76. Então, a amplitude total seria 10,76 menos 4, tá? Que corresponde a 6,76. Que outro dado que a gente pode obter? O ponto médio de cada intervalo, né? Então, o ponto médio aqui vai ser 6 mais 4, 10 dividido por 2, 5. E aqui é óbvio que a gente vê que dá 7, que vai ser 6 mais 8 por 2. Aqui vai ser 9 e aqui vai ser 11, né? Fácil observar esses dados aqui. Bom, eu fico por aqui, então.
No próximo vídeo a gente continua falando mais um pouco sobre distribuição de frequência.